galera, beleza? Hoje eu vou contar pra vocês a minha experiência com o mangá de Demon Slayer, dividido entre pontos positivos e negativos, tudo o que eu achei, e no final do vídeo eu vou dizer pra você que está aí pensando em ler se vale a pena ou não embarcar nessa leitura. Bom, começando então com os pontos negativos, falando da arte, falando do traço. Demon Slayer é um daqueles mangás que você percebe a evolução do traço do mangaka, no caso da mangaka aqui, né, ao longo da obra, sendo que essa evolução demora um pouquinho para acontecer. Então nos primeiros volumes você fica um pouco incomodado, agoniado, com quadros muito poluídos, difíceis de discernir o que de fato está acontecendo nas cenas, principalmente nas cenas de treinamentos, de lutas, ou quando os personagens estão usando seus golpes, as suas respirações. Isso é um ponto negativo desse mangá. É um desenho um pouco truncado, um pouco complicado, atrapalha o entendimento da história. Não, porque a autora é muito boa no texto, ela escreve bem, ela compensa no texto. Mas se você é daqueles que está vindo do anime, quer ler o mangá para se aprofundar, vai com calma, porque o anime foi uma maravilha visual do estúdio Ufotable e aqui você pode sentir esse impacto negativo. Não é dizer que a Koyoharu Gutuji desenha mal, não, longe disso. O design visual tanto dos protagonistas quanto dos Onis são bem feitos, a ambientação, os figurinos, as expressões faciais também são bem legais, mas o problema é quando tudo isso entra em movimento, sabe, nas batalhas, nos confrontos. Isso pra mim ficou aquém. E outro ponto negativo pra mim foi a repetição. Você tem ali uma grande história com Tanjiro como protagonista, que parte em uma jornada, né, para transformar a sua irmã Nezuko de novo em humana, porque ela tinha sido transformada em demônio, e ele quer derrotar quem fez isso com ela e quem também matou os outros integrantes da sua família. Então ele se torna um caçador de demônios e inicia uma longa jornada na qual ele vai junto com outros caçadores derrotando demônios de diversos níveis até chegar ao demônio mais forte. O problema disso tudo é que é meio cansativo, porque derrota um demônio e depois vai outro e outro e outro e outro e outro até chegar ao demônio final. Acontecem algumas coisas interessantes no meio disso tudo sim, mas é sempre uma repetição. Basicamente é isso, uma hora cansa um pouco. E outro ponto negativo pra mim foi o vilão principal, o Muzan. Ele aparece no início da história e eu já não gostei do visual dele. Claro que tem um contexto, né, ele tenta se passar por humano pra não descobrirem que ele é um demônio, mas ainda assim é um visual muito esquisito, genérico, não transmite o peso de um grande vilão, como de outras séries, de outros shonen. Se comparado a outros demônios do próprio Demon Slayer, ele ainda fica mais genérico. Demônios como o Akaza, exemplo, tem um visual muito mais impactante que o Muzan. No final da história ele aparece com a sua versão final, né, um visual diferente que melhora um pouquinho, mas ainda fica esquisito. O que foi aquelas várias bocas espalhadas pelo corpo dele e os ataques dele também, né, com os tentáculos estranhos. Eu realmente não gostei desse vilão. Ele aparece no início da história e depois ao longo dela, assim, no desenvolvimento, ele é sempre citado para tentar gerar uma grande expectativa, porque ele iria aparecer no final da história, e depois quando ele aparece eu não achei tão impactante, esperava outra coisa. A forma como ele morre também não me impactou tanto. Para mim o grande erro de Demon Slayer é o vilão, e cá pra nós não pode errar no vilão, né? Os grandes shonens e os grandes mangás são marcados tanto pelos heróis quanto por bons vilões. E outro ponto negativo pra mim foi o final do mangá. Na verdade, o epílogo, não o final, né? Porque depois da morte de Muzan e todo o final feliz para os protagonistas, nós leitores somos transportados para muitos anos à frente, muitos anos depois, centenas de anos depois, e algumas coisas ficam
subentendidas, o que facilmente poderiam ter sido mais claras, assim, não custava nada. Fica subentendido que os protagonistas, né, Zenitsu, Tanjiro, Nezuko e todos os outros já envelheceram há muitos anos e somos apresentados aos seus descendentes de muitas e muitas gerações à frente. E assim, é uma autora que odeia romance, né? No geral, os shonens não privilegiam tanto o romance, tudo bem, mas ela com certeza odeia romance, porque nem sequer mostrou uma cena dos casais que a gente já imaginava que ficariam juntos, que se formariam e que de fato se formam, como Zenitsu e Nezuko, ou Tanjiro e Kanao. E isso fica subentendido, né, por meio dos seus descendentes, pelos traços, porque eles são a cara deles. A gente vê os tataranetos desses protagonistas que a gente acompanhou ao longo da história, mas sequer tem uma cena de casal. Na minha opinião, não custava, vai ter feito pelo menos uma cena de casal entre os personagens pelos quais a gente até torceu para ficarem juntos. A gente só então vê isso subentendido. E agora vamos aos pontos positivos. Escrita. Se a arte desse mangá deixa um pouco a desejar, na escrita a autora compensa bastante. Ela realmente escreve muito bem, conduz essa história brilhantemente do início ao fim, com poucas pontas soltas, algumas facilitações de roteiro sim, mas nada muito significativo. Consegue escrever bons diálogos reflexivos, daqueles que te levam pra fora do mangá, sabe? Tem páginas desse mangá que você aprende ensinamentos para a vida, como por exemplo a alegoria com a respiração, que é uma coisa muito importante, né? Exercitar a respiração antes de tomar decisões, né? Ou até mesmo buscar melhorar a respiração para buscar mais foco, controle emocional e etc. Diálogos emocionais também muito bem feitos, bem escritos. Os nomes dos personagens são bem criativos, os nomes dos vilões, os nomes dos golpes, os nomes dos arcos. E com certeza a melhor coisa pra mim foi o uso dos flashbacks, muito bem feitos. Quem conhece a obra de Demon Slayer sabe que quando um personagem está à beira da morte, passa um flashback mostrando o seu passado, mostrando a sua história pregressa, as motivações que a gente não conhecia, que não foram reveladas antes, fazendo até a gente gostar de um personagem que a gente antes odiava. Como por exemplo, quando o demônio Akaza aparece pela primeira vez lá no início do mangá, ele destrói um dos melhores personagens, diga-se de passagem, que é o Rengoku, e ele também causa muitos danos pro Tanjiro. A gente fica com raiva dele, mas quando chega lá na frente e chega perto da morte dele e passa o seu flashback e a gente conhece a sua história, as suas motivações, a gente acaba gostando dele, sente empatia por ele. Pra mim foi um dos personagens que eu mais gostei, o Akaza, e muito por causa dessa transformação, desse artifício bem usado pela autora, que é o flashback. Ela realmente sabe criar bons flashbacks. A autora consegue balancear bem momentos épicos de uma batalha trágica com momentos bem humorados, alívios cômicos bem encaixados, bem engraçados, principalmente na figura do personagem Zenitsu, que é um personagem engraçado, divertido, com diálogos hilários e bem humorados. Também gostei dos personagens principais, né? Embora não seja a melhor equipe já feita, e não é mesmo, você compra a missão deles, você torce por eles, sente empatia por eles, você torce para que tudo acabe bem para cada um deles, né? E quando no final tem um grande plot twist, uma grande reviravolta, você toma um susto, você acha que uma tragédia vai acontecer e pode mudar tudo, mas logo você é confortado com um bom final feliz. Bom, afinal, depois de todas essas falhas e também alguns acertos, será que vale a pena você ler o mangá de Demon Slayer? Digo pra você que vale sim, é um mangá ok, é uma história bem conduzida, você vai gostar do texto, do desenvolvimento, mas fica em alerta, porque se você veio do anime com aquele visual incrível, já te digo que o visual do mangá é confuso e é truncado. E se você não conhece nada de Demon Slayer, zero, saiba que é uma história bonita, interessante, mas um pouco repetitiva, e não muito diferente de tudo que já vimos em
em outros shonens, é uma história bem básica, com bons momentos e que gerou um bom anime. Aí sim, né, com uma ótima trilha sonora e com um visual incrível, inesquecível, que ficou devendo no mangá. Essas foram as minhas impressões, né, e se você já leu, diga aí nos comentários qual foi a sua experiência com Demon Slayer, o mangá. Deixe o seu like, se você é novo por aqui, se inscreva no canal para mais conteúdos como esse, ative o sininho para ficar ligado em tudo o que vem por aí. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até o próximo vídeo!